Boa tarde, gente. A gente está muito feliz de estar aqui nessa tarde. Hoje nós estamos dando continuidade a mais uma ação do Projeto Revelarte. Esse projeto que está na 3ª edição. A gente tem muita alegria de falar sobre esse projeto. Ele conseguiu ajudar muita gente. Já foram 30 artistas contemplados. E nessa edição foram 8. A gente já trabalhou com 7 artistas, vamos gravar agora o show do último, né, que é o Aliatá. Então, a gente está muito feliz aqui de estar cumprindo mais essa missão. Hoje é uma tarde muito especial, a gente tem um tema bastante importante, tá? Aqui nessa tarde. A gente vai fazer uma discussão, uma reflexão sobre o ensino de música e inclusão, e, sobretudo, pensados em contextos de educação não formal. Então, é um tema super importante, super atual. Aqui na Casa de Vovó Dedé, a gente tem vivido cotidianamente a necessidade de se amadurecer nesse universo, aprender mais, tá? E desenvolver, sobretudo, pelas demandas de alunos com necessidades especiais que têm procurado a casa. Então, a gente está tentando expandir o nosso conhecimento nesse universo. Essa palestra ela é a 2ª palestra de um ciclo de palestras que vai acontecer aqui. A primeira foi ministrada pelo Mimi Rocha, foi um trabalho voltado para gestão de carreira, para produção musical, e hoje a gente traz esse tema também para somar, né, nesse universo da formação musical. Lembrando que o Revelarte ele é um projeto que está na 3ª edição, como eu falei no início, tá? E que o foco principal do Revelarte é a construção de um portfólio para os artistas aqui do Ceará. Então, os artistas que são contemplados, eles vivenciam a produção de um show e todos os processos que estão envolvidos na construção de um show. Desde a elaboração do repertório, por que uma música, por que outra, participar também da construção dos arranjos, entender a concepção de uma estética de um show musical, desde a roupa, a maquiagem e também a gestão de carreira. Então, a produção de um programa de TV que é exibido em TV aberta. Então, o Revelarte ele entrega todos esses elementos que são extremamente importantes para a formação do artista e para a capacitação e criar esse portfólio que vai ser um cartão de apresentação. Tá? E hoje a gente vai receber aqui a professora Sara Catribe para falar desse tema de música e inclusão aqui. E a gente está muito feliz aqui de ter a presença da Sara, que é a coordenadora pedagógica aqui da Escola de Música da Casa de Vovó Dedé. E a Sara ela é graduada em Música pela Universidade Estadual do Ceará, tem mestrado em Educação pela UFC e também é musicoterapeuta. Então, casa muito bem a sua formação para falar sobre esse tema. Tá? Então, a gente agradece aqui a presença de todos e chama aqui Sara Catribe para ter a palavra aqui e conduzir essa reflexão. Por favor, Sara. Boa tarde, pessoal. Então, eu vou tratar com vocês, como o Evelto já introduziu, sobre música, inclusão e espaços de educação não formal, né? Então, a escolha desse tema foi sugestão do próprio projeto, né, que visa também a inclusão das pessoas com deficiência nas suas ações, né? Por vezes, o projeto Revelarte inclui artistas que são entendidos como PCD, pessoa com deficiência. E hoje aqui eu trouxe essa reflexão um pouquinho mais para a área de educação musical, que é a área que eu me insiro. E vocês vão ver daqui para frente que esse tema ele está muito relacionado com a minha própria formação, né? Ele já introduziu, eu estou atualmente como coordenadora pedagógica da casa, mas eu já trabalho aqui há 6 anos, e desses 6, 5 foram em salas de aula. E toda essa minha formação, esse desejo de estudar mais sobre música, sobre educação e sobre inclusão, né, sobre saúde, que também é uma área da musicoterapia, que a musicoterapia está inserida, veio das próprias problemáticas de sala de aula, né? Eu encontrava os desafios e aí precisava compreender e precisava superá-los. Então, todo esse processo formativo ele veio também da prática, que, inclusive, foi realizada aqui na Casa de Vovó Dedé. Bom, então, vou introduzir minha fala falando um pouquinho sobre a educação, né? No próximo frame, a gente vai ver
que exatamente o que eu falei, né, que a nossa discussão de hoje busca refletir sobre educação musical e inclusão em contextos de educação não formal. Então, esse objetivo ele traz 3 conceitos, né? Primeiro, o que seria uma educação não formal, né? Não sei se vocês que estão aqui já se depararam com esse tipo de conceito, né? Mas a gente vai falar mais para frente. Também, quais são os fundamentos de uma educação inclusiva, né? Esse tema que está tão em voga hoje em dia e tão necessário, né? Para que cada vez todas as pessoas tenham acesso a todos os espaços, não só a educação, mas saúde, enfim, convívio social. E como seria essa educação musical inclusiva, né? Por último, como fazer uma educação inclusiva em espaços de educação não formal, né? A gente vai ver mais para frente, no próximo frame, que a educação ela não está restrita a um espaço que a gente entende como sendo dela, né? Que, no caso, é a escola básica. Ela pode estar presente em diversos espaços. Então, eu trago aqui um conceito de educação que está na nossa Lei de Diretrizes Básicas da Educação, né? Que é a Lei Nacional de Educação, que fala que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na família, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, a gente vê que pode-se ter educação em qualquer espaço, em qualquer situação, né? Um teórico muito famoso da educação, o Libânio, ele fala que ninguém escapa da educação, né? A gente está sempre aprendendo e sempre sendo educado, seja em casa, seja num ambiente como a escola, seja num show, num museu. Então, todos estamos permeados por educação. Vocês aqui estão me ouvindo falar e, de alguma forma, vão aprender alguma coisa. É um processo educativo. Então, também Libânio ele fala que a educação ela se divide em 3 formas, né? Que, como a gente vai ver mais para frente, a gente tem a educação formal, a educação informal e a educação não formal, que é o nosso tema principal dessa palestra. Então, a educação formal é aquela que a gente convencionalmente conhece, né? A criança ela vai receber educação, então quer dizer que ela vai para a escola, né? A gente fala cotidianamente isso. Então, a educação formal seria aquela que é organizada em uma determinada sequência e ofertada pelas escolas regulares, ou seja, escolas que atendem crianças na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, né? Vale falar que, atualmente, a criança tem que estar matriculada na escola desde os 4 anos até os 17, o fim de todo o ciclo, né? A educação informal é essa que eu vinha comentando com vocês, né? Que ela é imperceptível aos olhos. Ela pode ser entendida como todas as possibilidades educativas no decorrer da vida do indivíduo, né? Então, ela é contínua e não organizada. Um bom exemplo disso é a nossa educação familiar, né? A gente aprende no convívio familiar como falar, como andar, como comer. Isso pode ser entendido também como educação informal. No caso da educação não formal, a gente vai ter atividades educativas estruturadas, mas dentro do ambiente da escola, fora do ambiente da escola regular. Então, são lugares de educação em que se planeja o que vai ser ensinado, se tem um projeto de ensino, mas não está sistematizada como na escola regular, né? Então, a gente não tem essa seriação, né, de 1º, 2º, 3º ano, nem idade específica para acontecer. Esse é um dos casos das organizações não governamentais ou dos projetos sociais, né, como é o caso da Casa de Vovó Dedé, que vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Então, eu trouxe um pouquinho sobre o histórico da educação não formal, né, ela que foi um tipo de educação bastante desvalorizado no Brasil, né, apesar de existir há bastante tempo, mas até a década de 80, ela não era valorizada e tinha como público-alvo as pessoas da área rural, principalmente concentrada na alfabetização de adultos. Mas essa alfabetização era só no sentido funcional, ou seja, as pessoas aprendiam, basicamente, o necessário para assinar um documento ou qualquer coisa do tipo. Não era uma alfabetização crítica, né, reflexiva, que o adulto ia aprender a ler para fazer o uso dessa leitura. Era uma educação mais voltada para uma função específica. Então,
também era tratada como uma forma de ocupar o tempo das pessoas ociosas, né, principalmente com socialização. A partir da década de 90, ela começou a ser valorizada, né? Então, passou-se a entender que a educação não formal poderia ser um bom complemento para a educação formal, né? A gente vai para a escola, a gente tem aqueles componentes curriculares, que a gente aprende a ler, a escrever, a conhecer história, geografia, enfim. Mas existem certos conhecimentos que eles não necessariamente estão incluídos dentro da educação básica e que eles podem ser vivenciados fora desses espaços. Então, a partir da década de 90, começou a se valorizar esses espaços para uma formação cidadã, para uma formação política também, né? E, por que não dizer também artística, como é o caso aqui da Casa de Vovó Dedé. Então, no próximo slide, vocês vão ver que a Casa de Vovó Dedé é compreendido como um desses espaços, né, de educação não formal. E por quê, né? Porque aqui a gente tem por objetivo acolher e educar crianças e jovens entre 6 e 29 anos por meio da música e da arte. Então, aqui não se configura como uma escola regular, porque nós não seguimos um currículo formal, com português, matemática, história, geografia, mas nós seguimos, sim, o próprio currículo e nos propomos a organizar o que a gente ensina, né? Por exemplo, a gente tem aqui cursos de diversos instrumentos, de musicalização infantil, balé, e essa prática educativa ela é organizada, né? Então, a gente compreende a casa como um ambiente não formal de ensino. E daí vem justamente a escolha do tema da palestra, né? Como vocês sabem, eu atuo na casa há 6 anos e venho pautando a minha formação nas dificuldades que eu encontro. Então, eu acho que esse tema, inclusão em espaços não formais, é um tema muito pertinente e pouco discutido, né? Porque, quando a gente fala de educação inclusiva, geralmente a gente está falando em escola regular, né? Porque a luta é realmente muito grande. Essas pessoas estavam excluídas do sistema escolar e, até pouco tempo atrás, né, não tinham esse acesso à educação. E esses espaços surgem também para atender essa demanda. Bom, então, eu trouxe aqui a missão da casa, que tem por objetivo o acolhimento e o ensino de música, né? E vocês vão ver que na próximo frame eu trago o que significa acolher, né? Então, dar ou receber refúgio, abrigo ou proteção, né? Então, a casa, para além de um espaço de educação, ela busca também acolher. E, dentro desse acolher, eu entendo o incluir, né? A gente não tem nenhuma restrição de público, né? O público acolhido pela casa é aquele que está dentro da faixa etária. Então, são crianças e jovens entre 6 e 29 anos. E, desde os últimos anos, a gente vem notando uma crescente de procura por pessoas com deficiência, né? Essas pessoas, a partir do momento que elas têm acesso a uma educação formal, elas passam a se entender também pertencentes aos espaços não formais. Então, a gente tem notado uma grande procura, principalmente porque a casa também trabalha com a educação artística, a educação musical. E a gente vai ver mais para frente que a música ela é um excelente meio de inclusão, porque, por exemplo, uma criança ou um jovem que ele não tem a comunicação verbal, muitas vezes ele consegue se comunicar por meio da música, dos sons, né? Ele consegue expressar o que está sentindo. Então, são canais de comunicação que a música consegue dar para esse indivíduo. Então, a gente, aqui na casa, né, no caso particular da casa, a gente vem buscando se adaptar a esses processos, né? Nós temos um corpo docente de mais de 20 professores, todos licenciados em música, mas nem sempre na formação universitária a gente tem esse tipo de formação para a educação inclusiva, né? E realmente é um desafio, porque aqui é um espaço que busca atender a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, nós temos aulas coletivas em que, de 15 crianças, a gente tem 3 pessoas com deficiência e, normalmente, deficiências diferentes, né? Como essas pessoas vão ser incluídas? O desafio é muito grande, mas a gente está em busca de formação e também de capacitação, né, para trabalhar com todos esses jovens.
Bom, seguindo, eu trago aqui, né, que a gente proporciona aulas gratuitas de musicalização infantil, balé e diversos outros cursos musicais, tendo como único critério a idade mínima para cada curso, né? Isso também foi uma questão discutida há pouco tempo, porque muitas vezes os pais e a comunidade chegam na casa, meu filho quer tocar violão, quer tocar flauta, e a gente tem que respeitar o desenvolvimento da criança, né? Então, desde o ano passado, na verdade, a gente tem trazido uma regra, na verdade, um caminho formativo para essas crianças que chegam na casa, porque, quando elas chegam com 6 anos, elas vão primeiro se sensibilizar musicalmente. Então, elas passam pela musicalização infantil. Com 7 anos, elas podem optar por outros instrumentos, por exemplo, flauta doce ou participar do coral infantil. A partir dos 9, a gente entende que ela já tem a capacidade suficiente, o desenvolvimento musical, para aprender um instrumento como violão ou violino. E, de 12 em diante, a gente tem opções de cello e contrabaixo acústico. Então, é só uma imagem ilustrativa para dizer como a casa acolhe essas crianças. Bom, seguindo, a gente vai falar um pouquinho sobre educação inclusiva, né? Então, a educação inclusiva, ela se tornou uma política pública bem recente, né, a partir da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 96. Então, essa educação tem como objetivo acolher a todos, promover o desenvolvimento e a aprendizagem de todos. Então, ela rompe com a exclusão das pessoas, né? Antes dessas legislações, as crianças que tinham algum tipo de deficiência, elas eram direcionadas para instituições específicas, né? Instituições que trabalhavam só com cegos, só com surdos. Então, havia meio que uma segregação desse público, né? Eles não tinham acesso e nem convivência com pessoas ditas neurotípicas, né? Vale dizer aqui que a nomenclatura que se utiliza atualmente para se referenciar uma pessoa que tem deficiência não é aluno excepcional, ou aluno especial, ou aluno portador de deficiência, como se falava antigamente, mas sim pessoa com deficiência, né? E é interessante ver porque as nomenclaturas passadas sempre traziam a característica, por exemplo, pessoa portador de deficiência. Ele não está portando a deficiência como ele porta uma bolsa, uma carteira, né? Ele tem a deficiência, é uma parte dele. Então, e também não é só ele, o deficiente. Ele não é só isso, né? Então, ele é uma pessoa com deficiência. E as pessoas que não têm deficiência são considerados neurotípicos, né? Então, eles têm um desenvolvimento neural dito normal, né? E os que não têm, as pessoas com deficiência, são aqueles ditos atípicos, né? Não típicos, no caso. Então, também... Então, voltando ao raciocínio, essas crianças elas estavam fora do ambiente escolar e, desde da década de 90, passaram a integrar o ambiente escolar comum, né, escola regular. E vocês vão ver mais para frente que a própria legislação educacional, quando trata da educação especial, um dos seus capítulos, ela afirma que o aluno com deficiência ele deve estar incluído preferencialmente em escolas de ensino regular. Ou seja, não é que essas instituições próprias para pessoas com deficiência deixaram de existir, mas o poder público tem que acolher essas pessoas dentro de um ensino regular. Então, a educação inclusiva é também para o público-alvo da educação especial, ou seja, quem é esse público-alvo, né? São as pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno global de desenvolvimento e pessoas com altas habilidades ou superdotação, né? Então, a gente tende a entender o público-alvo da educação especial só com aquelas pessoas com deficiência, que são as mais comuns, né? Por exemplo, autismo, Down, mas, na verdade, esse conceito abrange muitas outras características, né? A educação musical, a educação inclusiva, especial, ela também é uma modalidade transversal, né? Então, o que quer dizer transversal? Na legislação, ela perpassa por todos
os ensinos, né? Desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, faculdade. Então, o aluno que ele tem alguma deficiência, se ele, porventura, deseja cursar um curso universitário, ele vai ter a modalidade da educação especial lá, o acompanhando, né? Por exemplo, vocês aqui têm a tradução em Libras, né? Se um aluno surdo deseja ir para a universidade, ele tem esse acesso na universidade. E por que eu trago essa legislação aqui, né? Os espaços não formais, eles, teoricamente, eles não estão inseridos dentro da legislação educacional, né, da LDB, que trata exclusivamente da educação escolar. Mas a gente pode se inspirar nisso para fazer desses espaços não formais mais acessíveis, né? Então, particularmente falando da casa, a gente já tem essa preocupação, né, de incluir esses alunos, não só aqueles que têm deficiência intelectual, né, mas também aqueles que têm deficiência física, ou seja, adequando os espaços, incluindo rampas, ampliando os materiais para casos de deficiência visual, e, enfim, é uma série de processos que a gente vai se adequando conforme o tempo. Seguindo um pouquinho, a gente vai ver aqui que o ensino inclusivo valoriza as diferenças e a individualidade do estudante, e que, para sustentá-lo, é necessário que as instituições forneçam práticas educativas efetivas frente à diversidade, recursos que atendam necessidades dos estudantes e apresentem espaços físicos que permitam uma adequação locomotiva de cada indivíduo. Então, foi justamente o que eu falei antes, né? Não basta a gente trazer esses alunos, a gente tem que se adaptar, né? Até interessante ver que, de uns tempos para cá, a gente tem notado que essa prática inclusiva está cada vez mais presente, né? No transporte público, alguns anos atrás, a gente não via tanta acessibilidade para cadeirantes, né? E hoje já é, felizmente, bem comum. Então, a educação inclusiva ela requer também um esforço de modernização e reestruturação de toda a estrutura da escola, mas também, principalmente, da atitude do professor em relação ao aluno, né? Então, não basta só a gente reestruturar os espaços, a gente tem que ter um professor que sinta o desejo de incluir aquele aluno. E incluir não é só trazer para dentro de sala de aula, mas interagir com aquele aluno, trazer ele para a interação com o grupo, né? E também se adaptar aos seus limites e possibilidades, né? Então, cabe ao professor entender como é que aquele aluno pode se inserir naquele grupo. Uma das principais discussões que a gente está tendo recentemente aqui com o corpo de professores é como incluir os alunos, né? Porque eles geralmente chegam pequenininhos, vão para a musicalização infantil, e a dinâmica da musicalização infantil, para quem não está acostumado, é uma aula de sensibilização musical. Então, é uma aula de criação mais livre, né? As crianças têm disponíveis os instrumentos e elas interagem com eles de forma bastante livre. Não existe uma metodologia de seguir lição 1, lição 2, lição 3, lição 4, como existe na prática instrumental, de flauta doce, violão, teclado. Então, por ser essa prática mais livre, é bastante acessível e inclusiva, né? E, quando esses alunos eles saem da faixa etária da musicalização, existe um choque, né? Porque eles vão entrar em outra prática educativa que não necessariamente vai conseguir acolher todas as suas necessidades, né? Então, esse tem sido um desafio muito grande para todo mundo, mas estamos tentando readequar a nossa prática. TGD. Bom, TGD é o transtorno global de desenvolvimento. Então, são todas as deficiências que têm déficit auditivo, visão, enfim. Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá. Então, no slide seguinte, a gente vai ver que a gestão escolar, né, ela tem um papel fundamental nisso, né, de entender as necessidades dos alunos e também atuar para uma democratização da educação, né? Então,
Então, a gestão ela tem esse interesse, né, de democratizar a educação e também de planejar, né, trazer para o projeto político-pedagógico o atendimento a essas crianças e jovens. Então, essa é uma prática que ela não pode estar só dentro de sala de aula, né, ela tem que vir desde antes, desde o planejamento até a atuação. Bom, seguindo, a gente tem aqui uma citação do Estatuto da Criança, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que diz exatamente o que é essa pessoa com deficiência, né? Então, ele vai dizer aqui: considera essa pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com pessoas normais. Então, perdão pela leitura, mas pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, né? Ou seja, por exemplo, a gente tem o impedimento de curto prazo, uma pessoa gestante. Ela tem uma dificuldade locomotiva pontual, né? Após a gestação, ela vai voltar a ter todas as suas capacidades normais, né, ditas normais. Mas a pessoa com deficiência, ela tem esse impedimento de longo prazo, ou seja, ela vai ter barreiras que ela não vai conseguir ultrapassar. Podem ser barreiras físicas, no caso do deficiente físico, ou de natureza auditiva, no caso do surdo, enfim. Então, vale ressaltar que a pessoa com deficiência, para ela ser classificada dessa forma, ela precisa ter esse impedimento a longo prazo, certo? E, bom, seguindo, a gente trata aqui da educação musical inclusiva, que é basicamente o tema a ser abordado. Então, na educação musical, a gente tem um interesse maior aqui, por ser na casa, mas também porque o professor de música ele ocupa um lugar importante, né, tendo em vista que o objeto de conhecimento, né, dessa educação, a música, ela não só proporciona aprendizagens, mas ela proporciona também canais de comunicação e expressão. Como eu falei logo no início, né, a criança que provavelmente ela não é verbalizada, ela não consegue falar, ela se manifesta por meio de sons e ela consegue se comunicar e se expressar. Então, a música ela é um elemento essencial para essa inclusão, né? Existem inúmeras possibilidades de se atuar com a educação musical inclusiva. Mas, volto a dizer, esse é um campo ainda pouco explorado, né? Então, nos cursos de formação de professores, a gente não tem um foco específico nesse tipo de formação, apesar dessa potencialidade da música, né? Então, considerando essas peculiaridades e necessidades, o professor de música ele passa a recorrer a outras áreas de conhecimento, né? Então, uma dessas áreas é a musicoterapia, né? Então, o professor ele passa a recorrer a uma área da saúde para poder incluir melhor seu aluno, né? Então, essa é uma das possibilidades e, geralmente, esse é um dos percursos formativos comuns, né? Então, a gente vai ver que a educação musical ela tem como objetivo a aprendizagem, né? A aprendizagem do aluno. E a musicoterapia, por outro lado, ela tem como objetivo o bem-estar daquele aluno, né? Aluno não, no caso, o paciente, bem-estar da criança. Então, apesar de ter objetivos diferentes, uma área pode beneficiar a outra. Então, se o professor tem esse olhar musicoterapêutico, né, se ele entende como a criança pode se comunicar, como ela pode se sentir melhor através da música, ele pode beneficiar também a sua aprendizagem musical. Então, eu falo aqui, né, que muitos buscam a musicoterapia por conta dessa necessidade de trabalhar com pessoas com deficiência. E justamente, a diferença dos objetivos da musicoterapia para a educação musical. Diga.
a gente vai ver já para frente, tá bom? Mas, basicamente, são processos que buscam trazer bem-estar para a pessoa por meio da música, né? Por meio de experiências musicais. O processo musicoterapêutico, ele envolve mais coisas do que... Não mais coisas, mas coisas diferentes do que a educação musical. Por exemplo, na educação musical, o professor está muito focado na aprendizagem, né? Então, ele vai fazer o seu plano de aula. O que o aluno tem que aprender nessa aula, né? Então, a gente vai fazer esse passo. No caso da musicoterapia, pode ter um objetivo específico. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e aí ela está com dificuldade de caminhar, e aí o musicoterapeuta vai trabalhar a música para desenvolver a marcha, né? Reabilitar esse paciente. Então, a gente vai ver mais para frente. Vamos lá, que está aqui no... Então, voltando um pouquinho, esse percurso formativo foi exatamente o que eu fiz, né? Trabalhava com educação musical e em algumas escolas, tanto regulares quanto específicas, e aqui na casa de Vovó Dedé, e senti alguma dificuldade em lidar com alunos que tinham algum tipo de deficiência, né? Então, geralmente em aulas de turmas mistas, né, com alunos neurotípicos e atípicos. Então, eu notava nessas aulas que os alunos reagiam de forma muito particular à música. E, apesar de notar isso, eu não tinha instrumentos suficientes para explorar essa interação do aluno, né? Então, eu vinha com uma proposta para a aula, a gente vai trabalhar tal música. E aí o aluno PCD não conseguia fazer a música, mas ele fazia outra forma que estava interagindo com o instrumento e com a música. E isso tem muito valor, né? Mas a gente precisa compreender como trabalhar esse aspecto, né? Então, foi a partir dessa dificuldade de trabalhar com os PCDs que eu busquei também a musicoterapia. Mais para frente, a gente vai ter exatamente a definição de musicoterapia. Então, exatamente a sua pergunta, né? O que é a musicoterapia? Musicoterapia é um processo sistemático de intervenção onde o terapeuta ajuda o cliente a promover saúde, usando de experiências musicais e das relações desenvolvidas a partir ou através destas como forças dinâmicas de transformação. Então, aqui, a gente já tem dois atores diferentes, né? Na educação, a gente tem o professor e o aluno, e aqui a gente tem o terapeuta e o paciente. Então, a musicoterapia ela promove saúde, mas essa saúde ela pode ser... não necessariamente a pessoa está sem saúde para ter um atendimento musicoterápico. Geralmente, pode ser uma musicoterapia preventiva, né? Ou uma musicoterapia para reabilitação, enfim. Então, a partir dessas experiências musicais, o aluno, a criança ou o paciente vai ter uma promoção na saúde, né? E todas as interações elas partem da experiência musical, tá? Mais para frente a gente vai ver que a musicoterapia ela é um processo sistemático na medida em que é planejada, é organizada, é intencional, regulada, baseada em teoria composta de 3 momentos: avaliação diagnóstica, tratamento e avaliação. Então, aqui a gente tem, como se fosse na prática educativa, tem o planejamento, a execução e a avaliação. Mas, no caso da musicoterapia, essa avaliação diagnóstica ela envolve uma série de fatores. Por exemplo, a intervenção musicoterápica ela se baseia com base no histórico do paciente. Ou seja, antes dele entrar na sessão, ele vai passar por um teste, que a gente chama de testificação, e também vai se investigar a história musical desse paciente. Então, vai ver que tipo de música ele tem, que ele tem acesso, que ele gosta, que tipo de música a família gosta, que tipo de música ele tem acesso. E, na testificação, o aluno vai ter à disposição, o aluno não, o paciente vai ter à disposição diversos instrumentos, e o musicoterapeuta vai observar que tipo de instrumentos é mais acessível, é mais interessante para ele. E, a partir desse diagnóstico, vão ser montados os planos de trabalho. Então, não diferente de uma prática de sala de aula, onde o professor geralmente traz a sua proposta de música, na musicoterapia, quem traz a proposta é o paciente. Então,
Tem uma professora, inclusive, uma das referências dessa fala, que ela diz que, para o bem-estar do paciente, né, para a saúde do paciente, você aceita qualquer tipo de música, inclusive descer na boquinha da garrafa, né? E, enfim, a música que vai mediar esse processo terapêutico é a música que o paciente trouxer. Então, isso é um ponto essencial na musicoterapia, né? Conhecer essa história do paciente. O tratamento, que seria exatamente a execução do plano de trabalho, né? O musicoterapeuta vai ver quais são as necessidades daquele paciente e como as músicas que ele traz podem beneficiar a sua saúde, né? E a avaliação, por fim, é verificar se houve melhora, né? Se ele teve algum tipo de desenvolvimento e como isso ocorreu. Então, a experiência musical é o que difere a musicoterapia de outros processos terapêuticos, né? Por exemplo, na fisioterapia, se você está com um problema na mão, o fisioterapeuta vai analisar a sua mão e vai fazer a metodologia que for mais eficaz para o seu tipo de problema. Mas, no caso da musicoterapia, a experiência musical é o fator diferencial, né? A partir do material do cliente, o musicoterapeuta escolhe o método pelo qual vai iniciar o processo musicoterápico. Então, existem 4 processos, né? A gente pode trabalhar com recriação. Recriação seria o aluno ou o paciente traz uma música do seu gosto. Por exemplo, O Sapo Não Lava o Pé. Então, durante o processo musicoterápico, o musicoterapeuta vai incluir essa música, eles vão recriá-la, né? Podendo só cantar, ou tocar no instrumento, ou tocar de uma outra forma, colocar uma outra letra nessa melodia. Então, isso seria a recriação. Um dos trabalhos muito interessantes de recriação é fazer paródias, né? Então, você vai pegar a melodia do Sapo Não Lava o Pé e vai trazer para alguma vivência do paciente, né? Então, se ele está com dificuldade de escrever, aprender a escrever, você vai trazer uma letra que trate desse problema, né? É só um exemplo, tá? Outro método da musicoterapia é a improvisação, né? No caso aqui, é uma metodologia mais livre, né? Como na testificação o paciente tem vários instrumentos à disposição, aqui ele também vai ter, mas ele vai improvisar, né? Ele vai criar uma música no momento que está executando, né? E nesses processos é interessante você ver com o olhar musicoterápico, porque as escolhas desses pacientes vão refletir muito o seu estado de saúde, né? Que tipo de instrumento ele vai escolher, de que forma ele vai tocar, né? Então, a partir dessas observações, também se pode traçar novos planos de trabalho. A composição, né? No caso, diferente da improvisação, é uma composição, ou seja, uma música feita e registrada e repetida, né? A improvisação nem sempre ela não pode ser repetida porque não vai acontecer da mesma forma, mas na composição, sim. E, por último, a audição, né, que eu acho que, muitas vezes, quando a gente escuta falar em musicoterapia, as pessoas pensam que é sentar e ouvir músicas que relaxam, enfim. Então, seria esse processo, né? O paciente, ou o aluno, é receptivo, né? A gente vai pegar essas músicas e ele vai escutar, e aí, escutando essas músicas, ele vai ter algum tipo de melhora na sua saúde. Pode perguntar. Um exemplo de? De quê? É que eu não estou escutando. Um exemplo de musicoterapia? Um exemplo de uma sessão. Tá. Existem vários tipos de sessão, né? Você pode fazer diferentes métodos. Eu gosto de citar um exemplo que, na verdade, não é musicoterapia, mas poderia ocorrer assim. Vocês já viram o filme Viva a Vida é uma Festa? Pois é, nesse filme a gente tem lá uma idosa, né, que é a abuela, se não me engano, e ela está num processo de demência, né? Ela não consegue mais se comunicar com a família, mas, a partir do momento que o neto dela, bisneto, toca a música Lembre de Mim, ela lembra da canção e ela consegue, né, cantar a canção a partir das memórias, né? Por que isso acontece, se fosse um processo musicoterápico? Porque houve uma pesquisa da história musical dessa paciente, né? E essa música, por ser do conhecimento dela,
ela consegue reagir, apesar de não conseguir reagir a outros estímulos, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas, basicamente, o processo musicoterapêutico, a sessão, ela vai ocorrer de formas diferentes, dependendo do método que se utilize. Tá? Existe também, quando você vai fazer uma composição ou uma recriação, né? Recriação é o método mais utilizado de forma mais frequente, né? Principalmente quando se tem musicoterapia em grupo. Então, por exemplo, vou fazer um processo musicoterapêutico com um grupo de pessoas com depressão, né? Então, a gente vai fazer uma recriação de uma música para cada um se colocar, né, nos seus sentimentos e tudo. Então, a recriação, na recriação ocorre esse momento, né, de conhecer a música, ser uma música comum, né, do conhecimento de todos, e a criação também de uma letra ou de qualquer intervenção. Tá? Então, seguindo, a gente vai ter que essa experiência musical, né, que eu falei que é o principal elemento que diferencia a musicoterapia de outras terapias, deu origem a alguns fundamentos que norteiam as sessões, né? Entre eles, os ISOs. Os ISOs são identidades sonoras. Tá? Então, a identidade sonora, ou ISO, é tudo e qualquer som ou música que faz parte da formação como indivíduo, que tem algum tipo de significado. Na definição de Benezon, né, que é um desses autores da musicoterapia, ISO quer dizer igual, e resume a noção de existência de um som ou de um conjunto de sons ou fenômenos sonoros internos que nos caracteriza. Por exemplo, a gente pode dizer que um ISO comum do brasileiro seriam as músicas folclóricas, né? Todo mundo reconhece e tem algum tipo de relação, né? Aqui no Nordeste, por exemplo, a gente tem um ISO comum, né? Uma música comum, que seria a música nordestina, por exemplo, representada pela Asa Branca, né? Então, cabe ao musicoterapeuta identificar qual é esse ISO, né? Essa identidade sonora do grupo. Pode ser que acontece muito em sala de aula, né? Quando a gente está dando aula há bastante tempo, por exemplo, eu me formei já tem alguns anos, né? E a gente tem que estar sempre, principalmente que trabalha com crianças, sempre atualizado com as músicas infantis de filmes, né? Então, geralmente, as músicas trilhas sonoras são ISOs das crianças, né? Além das músicas folclóricas e do cancioneiro tradicional. Seguindo, a gente tem a relação educação musical e musicoterapia, né? Por que eu falei tanto de musicoterapia? Porque algum desses elementos fundamentais da musicoterapia, eles vão servir também à educação musical. Mas aqui vale ressaltar que eles servem à educação musical quando o professor também é musicoterapeuta. Tá? Porque a musicoterapia ela só pode ser exercida por um profissional que teve formação para isso. Tá? Então, o professor que ele não teve contato com a musicoterapia, ele pode se inspirar, sim, em alguns elementos da musicoterapia, mas ele não pode aplicar como um momento terapêutico. Tá? Então, a gente entende essa relação quando fala que a escola é um local de ensino, mas também é um local de saúde. Né? Então, a escola ela tem o objetivo de ensinar, né, de trazer aprendizagens aos alunos, mas também ela busca promover saúde. Né? E saúde não só no âmbito físico, né, como a gente vê nas campanhas, nas escolas, de tratamento dentário, enfim, e alimentação escolar, claro, mas também na saúde geral, né, do indivíduo. Então, essa liga se dá por aí também. E o olhar terapêutico do professor de música, né, que eu já comentei, que geralmente a gente, quando tem alunos com deficiência em sala, a gente não sabe
muitas vezes, como acolher aquele aluno. E o professor, que também é musicoterapeuta, ele tem essa sensibilidade de entender e verificar, a partir dos elementos da musicoterapia, como aquele aluno pode ser inserido, né? Então, muitas vezes, o aluno está numa aula de flauta doce, digamos, mas ele não consegue interagir com aquele instrumento. E o professor, ao notar isso, né, ele pode fazer uma pesquisa, né, da história musical desse aluno e tentar trazer para o repertório de flauta doce, mesmo em aula coletiva, as músicas do ISO desse aluno, né? Então, ele pode não estar lá tocando o instrumento que ele está na aula, né, mas ele, de repente, pode estar tocando um instrumento de percussão para acompanhar, ele pode, né, estar fazendo outras atividades no decorrer dessa prática pedagógica. A aplicação de métodos e processos da musicoterapia pelo professor musicoterapeuta, como, por exemplo, o ISO, né, como eu já tinha falado, o professor que tem essa diversidade em sala de aula, ele pode fazer o uso dessa identidade sonora como benefício do seu planejamento, né? Então, ele vai incluir a identidade sonora desse aluno no planejamento escolar. A história sonora do aluno, a testificação, né? Por exemplo, no aula de musicalização, que é como os alunos iniciam, o professor, ele, talvez até de forma involuntária, ele não chama isso de testificação, mas ele disponibiliza diversos instrumentos, né? A gente costuma dizer aqui, quando as pessoas vêm fazer matrícula e perguntam o que é musicalização, a gente explica que é uma aula de sensibilização musical, mas que, após esse processo de musicalização, o aluno vai ter uma noção exatamente de por onde ele quer seguir. Se ele quer estudar um instrumento de percussão, um instrumento de sopro, um instrumento de cordas, e o professor também vai saber identificar. Então, a testificação, apesar de ser um processo próprio da musicoterapia, ela também está incluída na educação musical. E, em alguns casos, eu coloquei também aqui a técnica provocativa musical, né? A técnica provocativa musical, ela foi sistematizada, né, criada pela Lia Rejane Mendes Barcelos, que é uma das musicoterapeutas mais reconhecidas aqui no Brasil, e ela trata exatamente dessa provocativa musical, né, de que existem formas musicais, sejam melódicas, rítmicas, harmônicas, que elas provocam interação no indivíduo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Só um minutinho. Eu acho que não vai dar para me escutar, mas tudo bem. Eu estou aqui com um pandeiro, né? Então, esse exemplo que eu vou demonstrar é justamente o que ela citou para estruturar essa técnica provocativa, né? Então, ela comenta que tem, em um filme, existe uma perseguição, né, entre um personagem, que é o ladrão, e o investigador, né? E o investigador sabe que o ladrão está naquele espaço, mas ele não consegue identificar como. E aí ele usa de uma técnica que ele reproduz, ele faz um ritmo, só que ele interrompe esse ritmo no meio para que o ladrão sinta a provocação, né, sinta a necessidade de concluir aquele ritmo, né? Então, a técnica provocativa musical, ela está muito relacionada à completude, né? A nossa ideia de que existe uma tensão e a gente precisa ter um relaxamento logo em seguida. Então, o ritmo que ela vai fazer é esse aqui. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir, acho que talvez não, né? Então, ela vai fazer. O que é que está faltando? Se vocês puderem fazer bem alto, eu vou fazer de novo, tá? Pois é. Então, se a gente interrompe isso no meio, a gente provoca naquela criança, naquele adolescente, ou em qualquer pessoa que esteja envolvida no processo, a resposta, né? Então, muitas vezes a gente recebe um aluno que ele chega em sala de aula, ele não se comunica, ele não quer falar com ninguém, mas aí, de repente, se ele tem contato com uma coisa incompleta, que é do conhecimento dele, né? Vale dizer, isso a gente consegue fazer aqui, na nossa cultura, mas talvez em uma comunidade distante, as pessoas não reconheçam esse ritmo, né? E isso pode ser feito também com acompanhamento harmônico,
ou também com uma música, né? Se a gente vai cantar Parabéns para Você e a gente interrompe, você sente a necessidade de completar a música, né? É até interessante que os professores utilizam disso, né? Que eles falam, pediu para parar, aí interrompe, né? No instante as crianças dizem, parou. Então, elas respondem porque elas sentem essa necessidade de completude, né? Então, acho que essa técnica provocativa musical ela é muito interessante para se ter em sala de aula, né? Porque se abre um caminho de comunicação entre o professor e o aluno. Bom, pode passar? Então, como é que funciona na prática, né? Eu vou falar aqui um pouquinho a respeito da Casa de Vovó Dedé, como venho falando desde o começo, mas, no caso particular da casa, esse processo de inclusão ocorre principalmente no curso de musicalização infantil, né, como eu já tinha explicado para vocês, pois é o início do caminho formativo do aluno na instituição. É também transversal a todos os cursos, por meio da adaptação do plano pedagógico e da integração com o aluno PCD, com o professor e com os colegas, né? Então, eu falei para vocês que aqui a gente também trabalha com as faixas etárias, né? Então, de repente, um aluno PCD chega aqui na casa, depois da faixa etária da musicalização, a gente vai colocar ele lá, junto com crianças pequenas, por exemplo, um adolescente, né? Não vai fazer muito sentido. Então, a gente busca acolher esse aluno dentro de outras oficinas que são o perfil de idade dele, né? Mas tendo sempre esse olhar de como a gente pode incluir, né? Será que ele vai conseguir, ele não vai ter barreiras de aprendizagem, né? Então, essa é um dos nossos grandes desafios, né? Mas, incluindo isso no plano pedagógico, a gente vai, passinho por passinho, tentando incluir esse aluno, né? Nem que ele participe só de um pequeno momento, mas ele está ali e ele está aprendendo e, de certa forma, promovendo saúde também. Bom, para finalizar, eu acho que já está finalizando, a gente vai ter, no slide seguinte, né? Então, a inclusão em espaços não formais, né? Apesar dos desafios, os espaços de educação não formal são fundamentais para a inclusão de todos na sociedade, além de possibilidades alternativas de trabalho para a formação integral dos indivíduos, né? Então, muitas vezes, essas pessoas com deficiência, elas estão incluídas na sala de aula, mas elas necessitam de uma formação complementar. E essa formação complementar, ela se dá também nesses espaços não formais de ensino, como é o caso da Casa de Vovó Dedé, e outros tantos espaços, né? Museus, outras ONGs, enfim, bibliotecas, todos esses espaços, essas pessoas também merecem e precisam ter o acesso. E eu destaco aqui também que é necessário haver formação continuada para que o professor possa atender esses alunos de acordo com suas necessidades, sempre respeitando seus limites e possibilidades, né? Então, não basta a gente matricular, colocar dentro de sala de aula, se esse aluno ele não vai estar completamente integrado ao processo, né? Então, como resolver essa questão? Com formação, né? Então, o professor é aquele tipo de profissional que ele precisa estar sempre em formação, né? Então, como aconteceu comigo, né, no processo formativo, tive a necessidade, busquei formação e estou sempre buscando, né? Então, acredito que a solução para a gente ter uma inclusão cada vez maior e ampliada seria também a formação desses profissionais. Bom, aqui eu encerro minha fala. Peço perdão se foi apressado, mas me ponho à disposição para qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem. Obrigada.